Boa noite a todos, meus amigos presentes, encarnados e desencarnados. Os amigos que estão do outro lado da nossa câmera, né? E vamos ver hoje ou futuramente. Sempre com muita alegria e eu posso estar aqui com vocês, viu? E com toda essa informação e a nossa irmã Isabel nos trouxe, né? Aí eu peço a cada um, então, fechar seus olhos, refletir sobre estas palavras e fazer a nossa humilde prece, pedindo a permissão para o início do nosso bate-papo desta noite. Para isso, então, com as bênçãos do Pai Criador, com o amor e a misericórdia do Mestre Jesus, com o amparo da espiritualidade, com a presença do nosso anjo guardião, dos nossos espíritos afins e dos mentores desta casa, vamos pedindo a permissão para iniciarmos essa nossa conversa de hoje, para possamos receber mais notícias, mais informações sobre o Evangelho de Jesus. Assim, então, eu digo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, aproveitando este clima, né, de dezembro e de Natal, como a gente já falou antes, né, é um mês que parece que expande, né, a benevolência de todos, né? Eu iria falar hoje sobre um amigo nosso e, por coincidência, é o criador do presépio, né? Foi o inventor do presépio, né? É o nosso amigo Francisco de Assis. Francisco de Assis, depois da sua peregrinação, ele pediu autorização ao Papa se ele podia fazer uma peça teatral ali para a cidade, ali para os moradores, né? Mostrando como foi o nascimento de Jesus. E o Papa autorizou, então ele criou o primeiro presépio vivo. Foi a primeira peça teatral mostrando a estrebaria, né? A manjedoura. Diz a história e elementos vivos eram só os bichos. Uma vaca, um burro, né? Uma ovelha. Então esse foi o primeiro presépio. Depois então as famílias, achando muito bonito, começaram a fazer nas suas casas, mas com imagens grandes, muito ricas. E hoje todos nós podemos fazer, né? Se quisermos fazer, prestar essa homenagem a Jesus, né? E também me veio uma reflexão já uns dias atrás, né? Nós não comemoramos aniversário de Jesus, né? Nós comemoramos nascimento, né? Sempre é nascimento. Todo mundo faz aniversário, né? 2 anos, 5 anos, 60 anos. Já pensou 2022 anos, né? Mas não, é sempre o nascimento, a gente comemora o nascer de Jesus. Eu achei isso muito interessante para refletir também, sabe? Então, para falar de Francisco de Assis, eu fui buscar, porque isso me veio uma inspiração. Antecipando aí o meu dia de conversar com vocês, né? Me foi dito assim: vais fazer a palestra essa semana. E eu questionei, falei, não, é só semana que vem. Aí
Aí a nossa amiga Ifaria hoje está adoentada e eu estou substituindo. Então, vai fazer a palestra essa semana e fale sobre Francisco de Assis. E eu fui pega de surpresa, porque eu conheço muito pouco, eu conheço isso de Francisco de Assis, conheço, ele é protetor dos bichinhos, todo mundo leva os bichos lá na igreja para benzer no dia 4 de outubro, né, 3 ou 4. Aí eu precisei estudar. E a minha memória não é assim de decorar as coisas, sabe? Eu leio, eu assisto e eu introjeto isso, sabe? Então, eu vivencio aquilo ali. E foi uma experiência fantástica. Saber, e em meio à Idade Média, em meio a uma Inquisição, né? Francisco... então, uma curiosidade, ele não nasceu Francisco, ele nasceu Giovanni. E Giovanni é João em italiano. E vocês sabem, acredito que sim, e Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Né? Nós temos isso muito na literatura espírita. Até em dia, e Chico Xavier é a reencarnação também dele, né? Mas isso é questionável, a gente não vai tratar disso aqui. Mas é fato de que, até Emmanuel diz isso, e eu vou ler para vocês, né? E Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Ele pequeno, ele menor, estava ao lado de Jesus. E ficou com Maria após a crucificação. Então, ele nasceu João. Veja. Mas aí, o pai dele era muito rico e comerciante, viajava muito, e tendo ido para a França a determinada época, voltou encantado com a França. Porque a França era mais evoluída do que a cidade de Assis, na Itália, né? Em 1100 e pouco, quase 1200. Ele voltou e mudou o nome do filho. Pôs o nome do filho de Francesco. E em italiano quer dizer o francês. Ele quis homenagear a França mudando o nome do filho. Por isso ficou Francesco. Como ele nasceu em Assis, então é o Francisco de Assis, da cidade de Assis. E era um rapaz rico. Filho de comerciante, homem rico. Ele, filho único, tinha todas as regalias. A gente pode até trazer isso para os dias de hoje, ver como é um filho único de pai rico, ele tem de regalia, né? As melhores roupas, os melhores videogames, os melhores TVs. Ele tinha lá também, tudo de bom e do melhor. E isto não bastava para ele. Como hoje também não. Para muitos, né, adolescentes, como ele também, era pouco. Né? Ele tinha uma ânsia, ele tinha uma ansiedade de que aquilo não lhe bastava. E aí eu fiquei pensando, por que será, né? Porque a gente traz de vidas passadas, e no caso dele mais ainda, aquela missão. Porque se ele é a reencarnação de João Evangelista, João nasceu lá aos 33, aos 20 e poucos anos, quando Jesus tinha 20 e pouco, né? Porque quando Jesus morreu, João tinha 16 e Jesus 33, né? Então, quando João nasceu, Jesus devia ter 20, 19, 20. E se ele foi, como diz aí Emmanuel, olha, a caminho da luz, ele dedica uma página para Francisco de Assis. E é onde a gente vai ver, e é mesmo João Evangelista. Ele diz assim, olha, ele está falando aí da Inquisição mesmo, de como o mundo está naquela época passando por essa transição. Né? Então ele diz...
Os apelos do alto continuam a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. Havia muitas heresias. Era o tempo das cruzadas. Os reinados juntavam dinheiro para pôr os homens para ir na Terra Santa atrás do Santo Graal. O povo pagava imposto para manter essas cruzadas. E era muito dinheiro, porque ia muita gente, né, para buscar. E muitos nem chegavam até lá, morriam no meio do caminho. Então era tudo dinheiro perdido para ir buscar. E eles achavam que estava lá o tal do Santo Graal. E em meio ainda da Santa Inquisição. A Inquisição durou mais de 1000 anos. A igreja... Aí eu fiquei pensando, gente, no começo do cristianismo, buscavam-se os cristãos, né? Matavam-se os cristãos. Depois de 1000 anos, matava quem não era cristão. Daqui a pouco vão matar cristão de novo. Porque tudo é cíclico, né? Então eu fiquei pensando, nossa, Paulo também tinha aquelas rodas onde pendurava a pessoa, esticava e puxava e fazia as torturas até ele falar que não era mais cristão, até ele abdicar do Cristo, né? Senão ia para os circos, era entregue às feras, porque era cristão. Depois, na Idade Média, na Inquisição, você não é cristão, então você vai morrer também, vai para a tortura, vai para isso, vai para aquilo. Então, antes era porque não tinha igreja e depois era porque era em nome da igreja. E isto era, o mundo naquela época era um pedaço e nós conhecemos hoje como Europa. Né? Não se tinha todos esses continentes habitados, né? Então, Roma era aqui, Assis era aqui, a Índia era mais perto, e era muito perto, como é ainda até hoje, mas não era, não tinha tantas cidades, né? Tantos países, né? E a igreja interferia em todos. Nesta época, inclusive, de Francisco de Assis, já adolescente, o Papa Inocêncio III iria desvincular a igreja do império. Ele foi o Papa mais jovem, parece que ele foi consagrado Papa com 30 e poucos anos, 35 anos. E assim por unanimidade. E o ideal dele era de que a igreja não tivesse tanta interferência nos impérios. Mas a história vai contar outras coisas. Bom, voltando aí, e Emmanuel fala de Francisco de Assis. Os apelos do alto estão solicitando atenção para a Igreja Romana. Estão cometendo muitas heresias. As chamadas heresias brotavam por todas as partes onde houvesse consciências livres e orações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo não se mostravam dispostas a receber tamanhas exortações. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, este projeto da Idade Média preocupava igualmente o espaço espiritual, onde se prestavam providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à terra com o nome de Francisco de Assis.
Um dos maiores apóstolos de Jesus. A gente sabe, e Jesus amava de paixão João, né? Todos tiveram seu valor, mas ele foi o mais amado, diziam, né? Então, eu lendo isso, eu falei, realmente, então, e diz ali, e o Chico Xavier afirma isso em muita parte da literatura. Ele é mesmo a reencarnação de João Evangelista, né? Então, desceu a carne o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria, em Assis, né? E sua atividade reformista verificou-se sem os atritos da palavra. Não precisou brigar com ninguém, não precisou discutir com ninguém. Por quê? Porque o seu sacerdócio foi o exemplo da pobreza e da mais absoluta humildade. Mas a igreja não entendeu isso. Então, eu quis ler isso para vocês para confirmar essa questão de que ele é a reencarnação de João, o Evangelista. Outra surpresa. Sabe quem escreveu os Prolegômenos no Livro dos Espíritos? O próprio João Evangelista. Nossa, eu fiquei muito, sabe, toada de ver. A gente já viu isso quantas vezes, você leia, e está escrito, ó. Quem escreveu? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente, e outros tantos que não quiseram nem dar os seus nomes. Aí por que, né? E ele veio falar no Espiritismo, né? Então eu estou lá continuando a pesquisar os biógrafos dele, né? Então eu vi aí, ó. Filho único de pai rico, nasceu na cidade de Assis, Itália, foi batizado como Giovanni, é João, mas o pai, voltando de viagem da França, muda o nome dele para Francesco, e quer dizer o francês. Ele nasceu em 1181. Em 1201, ele estava com 18, 20 anos, ele está enfastiado porque ele quer fazer alguma coisa. E tudo ele tem para fazer não supre a sua ansiedade, a sua insatisfação. Então o pai fala para ele, então você vai ser cavaleiro. Começou a ter umas brigas ali em Assis, de um senhor feudal com outro, sabe? Um iria tomar terra do outro. Então você vai lá, vai ser cavaleiro e resolve essa parada pra gente aí. E ele foi, ele achou que estava até bom isso. Então você é cavaleiro mesmo. Mas também não atendia a sua expectativa. Em 1202, entre 2 e 5, ele estava muito inquieto. Algo estava muito diferente em seu coração e ele decide mesmo ser cavaleiro e defender os interesses da igreja. Porque o Papa Inocêncio III estava então convocando as pessoas para cuidar dos interesses da igreja, defender os interesses da igreja. Este Papa, então, eu disse, é o mais jovem. O imperador naquela época era Henrique VI. E ele morreu justo no ano que ele foi coroado Papa. Antes de morrer, esse imperador faz um testamento, deixando muitos bens para o Papa, para que o Papa cuide do seu filho, do filho do imperador, que tinha só 4 anos. Então ele deixa, olha, o imperador na época era Henrique VI, morreu no ano do papado do Inocêncio, e deixa em seu testamento grandes concessões ao Papa para que ele proteja seu filho de 4 anos.
e viria a ser o rei da Sicília, na Itália. Pronto, então esse Papa já está rico, porque esse imperador já deixou uma fortuna ali para ele cuidar do menino. 4 anos depois, a viúva morre. E antes de morrer, ela renuncia muito bem aos bens dela, em nome da igreja, chama o Papa e fala: eu quero que você cuide do meu filho. Ele agora está com 8. Você vai ser tutor e regente. Então o Papa passa a ser imperador. Até o menino adquirir a maioridade. Mas essa maioridade o próprio Papa dá a Frederico aos 14 anos. Então o Papa foi tutor e regente do Império por 10 anos. Imagine. Diz a história, e ele foi muito bom, ele teve sabedoria, ele já fazia votos de pobreza, ele não iria todos aqueles aparatos que tem no Vaticano, e tinha na cidade de São Pedro, né? Como nós vimos agora recentemente com o Papa Francisco, e é franciscano, né? É da Ordem de Francisco de Assis. Mas por 10 anos ele foi imperador, regente e tutor do menino. E foi tão bom que o menino, após receber a maioridade, declarou o Papa como seu mentor, né? Seu tutor mesmo. E com este poder atemporal, ele pode dar pitacos em muitas coisas pela Europa. Imagina, o Papa e é regente, né? Está falando isso, vamos seguir. E a igreja, em vez de se dissociar do império, ela se fortaleceu mais ainda no império. E com a morte desse Papa e a entrada do Gregório, a coisa começou a piorar. Mas nós estamos aqui para falar de Francisco, né? Pela primeira vez na história, esse Papa Inocêncio se declara viário de Deus. Ele se declara. Até esta hora, os papas se diziam viário de Pedro, de São Pedro. Este Papa Inocêncio, então, tendo esse poder atemporal, se declara viário de Deus, representante de Deus. Está lá longe essa coisa da igreja, né, do Papa ser representante de Deus na Terra. Não é ninguém que deu esse poder, ele se autodeclarou, você vê? E é nessa fase, então, e a igreja determina que o império tem que ser subordinado ao Papa. Ele dá palpite em toda a Europa. Francisco, então, sendo um cavaleiro, em nome da honra, ele quer defender a igreja. E quer ir até o Papa. Então, ele morava em Assis e iria até Roma. Eram 150 quilômetros. Ele vai, junta uns outros cavaleiros e vai. Mas, na primeira cidade, 30 quilômetros depois, ele fica doente. Não consegue chegar em Roma porque tem que voltar para Assis, porque ele teve uma febre muito forte, não consegue seguir viagem, tem que ficar recolhido uns dias para poder voltar para Assis, e nesse período ele ficou paradinho ali, ele teve um insight, ele ouviu uma voz dizer para ele assim. Ele atribui a voz como sendo de Deus, ao Senhor, e diz: Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Aí ele falou: servir ao Senhor, é claro. Então, por que você se alista nas fileiras do servo?
se aliste nas fileiras do Senhor e reconstrua minha igreja. Você vê o estado que está a minha igreja. E Francisco achou que era para reconstruir a igreja que estava ainda aos pedaços. E começou a reconstruir as capelas. Não entendeu a mensagem. Era para reconstruir aquilo que a igreja vinha fazendo, estava fazendo. Comece a falar, comece a exercitar o evangelho. Eu estou te pedindo isso, mas ele não teve esta clareza de interpretação. E ele começou a consertar as igrejas. Mas ainda continuava aquela coisa ruim. Não é isso que eu quero, gente. Não é isso que eu quero. E aí, não, vou até Roma. Eu tenho que falar com o Papa, porque ele tem que me ajudar, tem que me falar o que está acontecendo comigo. E empreende de novo uma viagem. E antes de sair para a viagem, uns dias antes, ele está avalando, e ele vê um leproso. Quando ele vê o leproso, ele tem nojo. Mas alguma coisa impulsiona ele para ele abraçar e dar um beijo nesse leproso. E ele faz isso. Então ele diz aí, ele abraça, olha, a primeira impressão lhe dá nojo pela aparência e pelo cheiro, mas movido por Deus, coloca o seu dinheiro nas mãos do pobre, lhe dá um beijo e diz: o que antes me era amargo mudou-se em doçura da alma e do corpo. A partir deste momento, posso afastar-me do mundo e me entregar a Deus. Então a gente ouve e vê na biografia e foi a primeira vez que ele pensou em servir a Deus. Foi quando ele teve esse encontro com o leproso. O pai dele, ouvindo isso, sabendo disso, falou: pelo amor de Deus, se meu filho está pegando meu dinheiro e dando para qualquer um, não, eu vou deserdar ele. Chamou o bispo da cidade, pegou o filho, levou lá, ele fez isso, não quero saber, vou deserdar ele. E é nessa época, neste período, neste dia, nessa situação, que acontece o que a gente já conhece, ouvindo falar, de ele sendo herido pelo pai e pelo bispo, ele tira toda a sua roupa, fica nu e fala: do meu pai já não preciso nada. Até hoje eu achei que você era o meu pai, então estou te devolvendo, tudo é seu. E a partir de hoje eu vou servir ao meu Pai Celeste. O bispo ficou tão impressionado com isso, olhou ele e deu então à igreja de São Damião para ele tomar conta. Ele não era eclesiástico, né? Mas aí então ele faz esse voto de ser pobre, né? De viver de migalhas, viver de alimentos que lhe dariam. E nunca ele pensou em ter em o CIS, ele não estava criando nada ali, sabe? Ele não estava inventando uma religião ou uma ordem. Mas outros rapazes tão ricos quanto ele, e frequentavam a mesma escola e tal, começaram a se chegar. E também entendendo que deveria ser assim também, como ele, se despojando dos seus bens e se indo à pobreza. Então, ele foi tido como ele e desposou a miséria. Francisco de Assis desposou a miséria. Se casou com a miséria, né? Certo dia, nessa igreja de São Damião, ele fala
Ainda não é isso eu quero, e Deus é comigo. Gente, vocês imaginam, né? A gente reencarna, traz toda aquela bagagem de vidas passadas, não lembra, né? A gente não tem lembrança, mas tem uma ansiedade, tem uma depressão. Eu fiquei pensando nisso. Quantas pessoas hoje, não é, sofrem disso, dessa angústia, porque não sabe o que tem que fazer, não é isso eu quero, e eu não consigo achar o meu caminho. E são as informações de vida passada estão, sabe, batendo ali na sua cabeça para uma hora você abrir e descobrir. E como é que se faz isso? Se recolhendo. E a gente chama de fazer meditação, conversar consigo, se autoconhecer. O autoconhecimento é libertador. Essa é a verdade que Jesus ensinava para a gente. Conheça a verdade te libertará. É a sua verdade. Não é o que o outro está falando, não é o que o outro é e você faça ou e você vá. É o que você é para si. Seja o que for, gente. E a gente briga com o filho porque não é ser o que você é, ele seja. Né? Gente trabalhando em serviços e não querem trabalhar e não se realizam. Porque não se conhecem. E as informações passadas estão batendo ali para nós. E num dia desses, então, ele falou, não é isso, eu tenho que fazer, e Deus é de mim. E estava tendo uma missa ali na igreja de São Damião. E na liturgia ele ouve a passagem que Lucas fala. Lucas 9:3, depois podemos ver lá no Novo Testamento. Quando Jesus diz para os seus discípulos, abalou isso e tudo, então cada um vai para um canto, vocês vão pregar e vocês aprenderam, né? E ele diz assim, então, não leve para esse caminho nenhum bordão, nenhuma túnica, nenhuma sacola, nenhuma sandália, nenhum pão, nem dinheiro. Vai e tem no seu coração, vai falar da boa nova e você aprendeu e você ouviu. Vá, acredite. E aí ele falou, é isso que está faltando para mim, era isso que eu queria. Então agora eu vou viver mesmo na pobreza. Isso daí caiu para ele como uma intensa luz. E é isso que eu quero, viver o Evangelho. Porque uma coisa é a gente ouvir o Evangelho, ler o Evangelho, mas viver o Evangelho é outra coisa. Eu costumo dizer assim, a vida é uma escola, né? A gente pode optar em estar numa escola, ou num hospital, ou numa prisão. Eu opto por estar numa escola. E na escola a gente tem lição todos os dias, uma lição diferente a cada dia. E um dia vai ter que fazer prova, vai ter exercício. Não é? O professor dá exercício para ver se você aprendeu ou não. Então, exercitar o Evangelho vai nos levar à melhora, nos levar a crescer um pouco, a sair dessa infância mental que a gente vive. E Jesus ainda fala para ele, né? E na Boa Nova a gente tem também, uma parte, Humberto de Campos diz, e Jesus fala assim com João, onde ele fala, um de vocês vai me trair no dia da última ceia. Até naquela pintura de Leonardo da Vinci, quem está sentado à direita de Jesus é João. Ele conversa muito com João.
Então João diz assim para ele: Senhor, eu compreendo tudo que você está falando, mas dizer um de nós vai trair você? Você fala sempre que os escândalos são necessários, mas ai de entre o sério escândalo. Como pode isso? Aí ele fala assim: em verdade, João, os desígnios de Deus são insondáveis, mas também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo dos bem-amados e servirá de lição para todos eles que vierem depois dos nossos passos. Eu não posso falar tudo agora, mas futuramente chegará o Consolador prometido e vai dar todas essas explicações para você. Veja, e dentro do Consolador prometido, João Evangelista vem falar com a gente. Olha a beleza e da reencarnação, e só os espíritas podem, por enquanto, né? Nós, os espíritas, podemos entender. Então, meus amigos, eu já me alonguei muito, mas o meu convite esta semana é para isto, para nós refletirmos sobre essa questão de exercitar o Evangelho, viver o Evangelho, sabe? A gente fala muito das promessas de Jesus e nós não acreditamos, né? Vamos procurar, lendo de novo, ouvindo os eminentes espíritas falarem sobre o Evangelho. Vamos pôr um pouquinho por dia dentro da nossa vida. O mês é propício para isso. Meu convite é esse, para todos nós nesta semana. Eu agradeço. Eu não saberia dizer a oração de São Francisco, sabe? Mas eu sei ela parte que diz assim: ó Mestre, fazei eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando e se recebe, é perdoando e se é perdoado, e é vivendo e se vive para a vida eterna. É o meu abraço e o meu convite para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos.